deuses extraterrestres e religiões. Da Atlântida para os dias atuais. Mitos da criação são geralmente considerados verdades profundas com grande significado histórico, cultural e religioso. Antiga Mesopotâmia. Enuma Elis. Tradição oral. Antiga Suméria. Uma assembleia de jovens deuses comete parricídio, iniciando uma série de conflitos entre os poderosos seres criadores anciões e seus descendentes, competindo para estabelecer domínio sobre os céus uns dos outros. E o documento histórico crítico da Terra, o Enuma Elis, descreve que os antigos povos da Mesopotâmia aprenderam sobre essa civilização extraterrestre que estava visitando a Terra no alvorecer do desenvolvimento humano e como esses seres competiam uns com os outros pelo domínio da Terra. Retrata os deuses criadores como hominídeos primitivos geneticamente aprimorados por uma série de razões, a mais infame das quais foi explorá-los como trabalhadores inteligentes, Homo sapiens, que essa assembleia criou, substituiria os deuses menores, chamados Didi, na labuta do trabalho manual, usado para saquear os preciosos recursos da terra, como ouro. Textos em todo o mundo, de uma perspectiva moderna. O Enuma Elis conta a história de um grupo extraterrestre avançado sendo derrubado por um grupo extraterrestre recém-chegado que assumiu o controle. E esse mesmo cenário foi repetido nas várias histórias de criação transmitidas ao redor do mundo, em que outras civilizações extraterrestres visitantes são substituídas ou derrotadas por recém-chegados. Antigo Egito. No Antigo Egito, o terceiro milênio antes de Cristo é conhecido como a Era das Pirâmides. Durante esse período do Antigo Reino, os textos das pirâmides foram escritos contando sobre uma sucessão de deuses criadores que vieram para governar humanos primitivos e atualizá-los geneticamente para criar híbridos, e esses híbridos se tornam a nova classe dominante no Antigo Egito. Depois de milênios de cruzamentos genéticos, os humanos atualizados recebem autogoverno através de líderes cujas linhagens genéticas estão diretamente conectadas aos deuses criadores. Essa é a origem da antiga doutrina do direito divino dos reis. Antiga Índia. No Rig Veda, na Índia, 3 deuses criadores primordiais, Vishnu, Brahma e Shiva, trazem à existência o universo conhecido. Filho de Brahma, então, cria todo o panteão de deuses hindus, eventualmente humanos. Os deuses hindus regularmente interagem e procriam com a humanidade, criando assim uma classe dominante de híbridos cuja autoridade deriva de sua conexão de linhagem com um ou mais deuses. Antiga Mesoamérica. Civilização Maia. Entre esses deuses criadores está a serpente emplumada e aqueles que engenheiros humanos mais uma vez entram em conflito entre os deuses criadores. Eventualmente, assembleias são formadas pelos vencedores, onde os deuses se reúnem para decidir o destino da humanidade.
Também, mais uma vez, os deuses criam híbridos humanos que se tornam a elite governante da civilização maia. Antiga Grécia. Na história da criação dos gregos antigos, registrou na teogonia de Hesídio uma sucessão de deuses criadores, mais uma vez envolvendo conflitos patricidas. Urano é o líder do grupo mais antigo de seres criadores, que dão à luz os titãs, liderados por Cronos. Mais tarde, os titãs geram filhos que chamam de deuses, que são liderados por Zeus. Em uma poderosa luta de poder, Cronos se aliou a Zeus para matar Urano. No entanto, o conflito continua. Eventualmente, uma grande guerra surge entre os titãs de Cronos e os deuses liderados por Zeus, o que resulta em uma nova ordem para a humanidade, sob Zeus, que assume o controle sobre a Terra e a população humana. Mais uma vez, os humanos são geneticamente atualizados por uma sucessão de deuses cruzando com eles, criando heróis, sábios e reis, destinados a governar o resto da humanidade, enquanto Zeus e os outros deuses se reúnem regularmente em uma grande assembleia chamada Olimpo para moldar o destino da humanidade. Como consumidores, Enumelish ou grupos extraterrestres recém-chegados derrubam os outros extraterrestres já existentes, superintendentes, e assumem um controle. Experimentos genéticos. A Grande Assembleia. Nessas e outras histórias da criação de todo o mundo, os deuses são retratados lutando entre si e formando assembleias políticas para resolver suas diferenças. Essas assembleias não são histórias mitológicas, mas se referem a organizações galácticas formadas por civilizações extraterrestres que estão interagindo com a humanidade desde o início dos tempos, de acordo com fontes modernas. Houveram 24 civilizações extraterrestres diferentes envolvidas na semeadura da humanidade, que formaram uma confederação intergaláctica para coordenar as atividades. Cravadas no Enumelish, esses grupos de criadores, semeadores, têm raça extraterrestres subordinadas, trabalhando com eles, que competem entre si e às vezes se envolvem em conflitos armados. Esses conflitos espalham as guerras patricidas entre os deuses descritas nas histórias da criação encontradas em todo o mundo. Os múltiplos experimentos genéticos na humanidade remontam 500 mil anos no passado e levaram a ciclos de nascimento e destruição para civilizações em toda a Terra. A última grande destruição ocorreu há aproximadamente 12 mil anos, devido ao rápido avanço tecnológico da humanidade. De acordo com os textos sumérios, o Homo sapiens, que emergiu de experimentos genéticos, evoluíram rapidamente e começaram a usar tecnologias avançadas para a consternação de alguns dos deuses criadores estrangeiros. Membros da Grande Assembleia, a Confederação Intergaláctica, temia que os humanos, em rápida evolução, trariam estragos aos múltiplos experimentos genéticos que estavam sendo conduzidos em todo o mundo, onde a lenda da Atlântida de Platão assume grande significado e descreve que os atlantes, como tecnologicamente evoluídos, ao embarcar na conquista imperial global por volta de 9700 a.C., enquanto Platão descreveu os antigos gregos como rechaçando os ataques atlantes agressivos a um alto custo, civilizações não se saíram tão bem. Múltiplas fontes, usando regressão hipnótica e memórias de vidas passadas, acessando registros acásticos, revelaram que Atlântida havia atacado e destruído várias civilizações usando armas atômicas.
Hoje, os Elohim, de volta aos 24 semeadores de raças extraterrestres, retornaram porque a consciência humana está no processo de dar um grande salto evolutivo para frente, mas como podemos garantir que ele seja bem sucedido? Como podemos evitar outra grande reinicialização, como a grande inundação que ocorreu quando a humanidade se tornou muito corrupta? Como o caos e o conflito de hoje podem ser vistos como catalisadores positivos que impulsionam um grande despertar que permitirá à humanidade desenvolver a estrutura ética correta para se transformar rapidamente em uma civilização global que pode florescer como uma doença ou uma picadinha criados em laboratório com efeitos colaterais desastrosos levaram à queda da Atlântida e como o trauma da Atlântida está ressurgindo hoje para ser curado. Como uma multiplicidade de extraterrestres trabalhando em diferentes conselhos e assembleias resolvem suas diferenças para apoiar a evolução humana e como a religião está sendo manipulada e alterada para se adequar a diferentes agendas.